A questão também é a seguinte: com a saída oficial de José Mauro do comando da Petrobras, a renúncia de hoje de manhã, havia a expectativa do governo de conseguir agilizar a entrada de Caio Paes de Barros. Mas Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, estou chegando aqui para conversar com ele, vai mostrar para a gente que não é tão simples assim essa troca, né, Naka? Boa noite. Não é simples. O Pedro mesmo já mencionou, Sim. Boa noite, Márcio, que há várias etapas, várias camadas de proteção que foram criadas ao longo dos últimos anos, exatamente para proteger a Petrobras depois dos vários problemas de corrupção que foram descobertos pela Lava Jato. E esse processo não necessariamente é ágil como quer ou como deseja o mundo político, Márcio. A gente preparou aqui uma espécie de calendário com coisas que já aconteceram, coisas que vão começar a rolar a partir de agora e como isso deve acontecer ao longo do tempo. Então, Zé Mauro Coelho saiu oficialmente hoje, chega Fernando Borges como presidente interino, enquanto espera o próximo passo, que é efetivamente o passo mais importante deste estágio. O Pedro mencionou verificação de integridade dos indicados. O governo indicou 10 nomes há alguns dias. Esses nomes estão sendo avaliados por esse comitê. Além disso, há um outro grupo, o Comitê de Elegibilidade, que de posse desta análise aprova ou não as pessoas para este cargo. Para que o indicado Caio Paes seja efetivamente levado ao Conselho, Márcio, é preciso termos o sinal verde destas duas etapas. O mundo político em Brasília está achando que nesta semana a gente pode ter um sinal verde para o nome de Caio, só o nome dele por enquanto, para tentar acelerar este processo. Mas a partir daí, quais são os outros passos? O mundo político acha que daria para tentar ultrapassar alguns dessas etapas, Márcio, fazendo com que só Caio chegue ao Conselho de Administração e ocupe interinamente o cargo de presidente. Mas é preciso seguir essas três etapas a partir daí. A convocação de uma Assembleia de Acionistas com 30 dias de antecedência. Depois, a Assembleia, essa convocada 30 dias antes, aprova os nomes para o Conselho e estando no Conselho de Administração, é que os nomes poderão entrar para os cargos executivos, como diretores ou mesmo a presidência. Na próxima tela, Márcio, a gente tem algumas das etapas, dessas várias camadas que foram criadas ao longo dos últimos tempos, que acabaram por proteger a empresa, porque o mundo político queria alterar os preços rapidamente, a toque de caixa, mas tudo isso protegeu a Petrobras. Do que a gente está falando? O Estatuto da Petrobras, que tem critérios para tomada de decisão. Não é chegar lá e falar assim, eu quero mudar assim, eu quero mudar assado. Não dá. O Estatuto impede os executivos de fazerem isso. Além disso, a lei das estatais exige, por exemplo, a experiência no setor e a análise do histórico. Aquela etapa, aquele processo que está em curso na Petrobras e que está demorando, segundo o mundo político, mais do que eles esperavam. E além disso, também tem a lei das SAs, que é uma lei que rege todo o mercado das empresas que têm ações na Bolsa de Valores, estabelece regras para todas as sociedades anônimas. A Petrobras, como sendo uma empresa SA, também tem que cumprir essa regra, Márcio. São várias camadas de proteção. Claro, para proteger a empresa, como você deixou bem claro no começo da sua fala, mas a gente sabe que esse movimento é lento, tem que ter paciência e o governo parece não ter tanta paciência assim, está ansioso para trocar, porque o governo disse para a gente, essa é a maneira da gente conseguir baixar o preço dos combustíveis. Vai ser? Será possível baixar o preço dos combustíveis com mais um novo presidente, o quarto no governo Bolsonaro? A gente já falou aqui no Prime Time que o governo tem usado a tática de trocar nomes e não trocar as regras. E é interessante porque tudo o que eu tenho ouvido em Brasília e aqui em São Paulo, no setor privado, também no Rio de Janeiro, não diz respeito à queda dos preços, diz respeito à estabilização dos preços. São coisas diferentes. O que a gente viu ao longo dos últimos dias são 4 pontos que eu destacaria. Primeiro, a gente tem a possibilidade de, com a nova presidência, espaçar os reajustes, ou seja, ficar mais devagar os aumentos de preço, mas não se fala em queda de preço imediata. Outro item que Arthur Lira mencionou, aumentar o imposto da Petrobras, a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Só que é uma regra chamada noventena. Se aumentar o imposto hoje, ele só passaria a vigorar 14 dias
antes das eleições presidenciais, porque é preciso 90 dias para começar a cobrar um novo imposto. Além disso, a gente volta a ouvir falar no mundo político aquela ideia de um programa para ajudar caminhoneiros, autônomos, motoristas de aplicativo, além do ministro Paulo Guedes voltar a falar da privatização da empresa. São várias ideias, Márcio, que indicam um cenário que pode ser positivo para a empresa, pode ser positivo para o mundo político ou para os investidores, mas em nenhum momento você ouve queda de preço. Naka puxou aqui o mundo político e te agradeço muito. Obrigado, Naka. Daqui a pouco você volta.